Hoje contamos com a presença de André Monteiro, psicólogo com uma trajetória sólida na área da saúde mental e orientação vocacional, com uma experiência prática em contextos clínicos e universitários. Olá, André. Antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Olá, bom dia. Obrigado eu, é que agradeço o convite. Para começar, começo sempre também por perguntar aqui aos meus convidados, gostava de saber o que é que levou o André a escolher a psicologia como área profissional e, em particular, o que é que despertou aqui o seu interesse pelo contexto educacional. Ora bem, essa pergunta é já uma pergunta de difícil resposta, começamos bem, portanto. Eu diria que não foi propriamente Ainda há um amor à piores. primeira vista. Mas este não foi propriamente um amor à primeira vista. Não era propriamente aquela opção que eu idealizei à medida que fui crescendo. Digamos que eu fui tendo contacto com psicólogos ao longo daquilo que foi o meu percurso escolar. Esta ligação com eles foi uma ligação bastante significativa, o que também não era propriamente muito normal quando estamos a falar de alguém que frequentou o terceiro ciclo e secundário durante a década de 90, portanto estamos a falar de uma presença de psicólogos que não era muito habitual naquela altura, mas eu tive essa oportunidade, portanto, de conhecer o trabalho. Depois também tive a disciplina de psicologia no meu 12º ano, e o conhecimento que fui tendo daquilo que era o trabalho e a área científica acabou por me fazer colocar a psicologia como uma das minhas opções possíveis de percurso formativo. Digamos que mesmo assim eu estava bastante confuso, portanto, quando me candidatei ao ensino superior, das 6 opções que eu pude colocar, eu coloquei 5 cursos diferentes, o que dá para ver realmente a minha confusão. E psicologia não era a primeira. De qualquer modo, foi o curso em que eu ingressei em psicologia. Um, a primeira experiência não foi fácil, o primeiro ano complicado. Voltei a fazer exames nacionais para mudar de curso, portanto dá para ver que não foi uma relação inicial fácil. De qualquer modo, não concorri e, portanto, mantive-me no curso. Terminei a licenciatura, uma licenciatura pré-longa de 5 anos, e à medida que fui fazendo o curso, fui me apaixonando aos pouquinhos. E, portanto, depois de eu concluir, fiz a minha formação em terapia familiar, portanto, fiz uma formação de mais de 4 anos, de especialização em terapia familiar. Fiz o meu mestrado em psicologia, fiz o meu doutoramento em psicologia, portanto, custou a parte inicial, mas depois a paixão tornou-se forte. E, portanto, foi mais ou menos este o processo que me levou à psicologia. A parte da psicologia educacional também foi um processo mais ou menos similar. Portanto, eu, quando estava no meu último ano de licenciatura, tentei fugir das escolas. A parte de educação não era aquela que mais me apaixonava. E, portanto, quando fui estagiário, optei por ir para um estágio num centro comunitário, achando que poderia ser um contexto bastante mais interessante, onde eu iria contactar com pessoas mais crescidas. Na realidade, quando eu cheguei ao centro comunitário, isto no Conselho da Maia, o centro comunitário articulava com várias escolas das freguesias que ele servia, e, portanto, eu fui obrigado a articular com escolas de primeiro ciclo, com uma escola EB23, com uma escola secundária. Portanto, eu andava a fugir das escolas e as escolas andavam atrás de mim. E, portanto, a relação começou dessa forma. Depois de eu terminar o meu estágio, tive a oportunidade de ir trabalhar para a Associação para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica, foi que eu iniciei o meu percurso. E aí também tive contacto com diferentes níveis de ensino, portanto, quer estudantes de ensino superior, mas também estudantes de ensino secundário. Naquela altura existia ali um externato, o Externato Augusto Simões Ferreira da Silva. Contactei e trabalhei com cursos de aprendizagem em alternância, portanto, cursos alternativos para conclusão do ensino secundário. E, portanto, foi por aí que começou a minha ligação à educação e a minha paixão pela educação. Portanto, foi, digamos que não foram propriamente inícios pacíficos desejados, mas foram sobretudo construídos, e foi uma paixão lenta. Eu também tenho alguma dificuldade em acreditar no amor à primeira vista, portanto. Portanto, tem aqui uma vasta experiência no apoio a jovens, ambientes educativos e sociais. Como é que essa experiência prática moldou aqui a sua visão sobre os principais desafios que os estudantes enfrentam hoje em dia em matéria de saúde mental? Temos também aqui relatos de várias notícias que há aqui vários desafios bem presentes. Sem dúvida, sem dúvida. Há desafios, há vários desafios. Eu diria que são desafios muito diferentes daquilo que acontecia há 20 ou 30 anos atrás. De qualquer modo, mais uma vez, a resposta não é simples, é bastante complexa. De qualquer modo, eu vou tentar dar aqui algumas pinceladas numa possível resposta. Digamos que a experiência diz-me, e baseio isto sobretudo naquilo que é a experiência que eu vou tendo ao longo destes anos, que há aqui grandes mudanças e elas são muito influenciadas por aquilo que é a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade muito mais tecnológica. Se nós pensarmos que algo que era vivenciado num pequeno grupo e ficava restrito àquilo que eram as memórias daquelas pessoas,
hoje em dia pode ser partilhado por um país inteiro em relativamente pouco tempo. E, portanto, muitas vezes perpetuado no tempo. Ele mantém-se um vídeo que se mantenha na internet, ele pode lá ficar durante anos, com as consequências que isso pode ter para quem é visado nesse vídeo, por exemplo. Portanto, a utilização das tecnologias acabam por colocar também os jovens perante informações, episódios, para os quais muitas vezes não têm sequer estruturas psicológicas desenvolvidas e necessárias para poderem encaixar, por exemplo, com situações violentas, vídeos violentos, por exemplo. Depois também há uma pressão para determinados tipos de modelos daquilo que é o ideal, daquilo que é a vida, o sucesso, o que é que se tem, a aparência, mesmo a aparência física, aquilo que são os conceitos de magreza, beleza. E muitas vezes, quando não se consegue chegar lá, desenvolve-se baixa autoestima, porque se vai internalizando muitas vezes a responsabilidade e a culpa. Portanto, eu diria que os jovens de hoje são expostos a um conjunto de desafios bastante elevados e muitos deles estão relacionados com aquilo que são as características tecnológicas da nossa sociedade. Portanto, eu diria que na maior parte das vezes ainda lhes falta algum arcabouço psicológico e falta também algum acompanhamento, porque estas tecnologias acabam por ser novas e nós muitas vezes não percebemos à primeira qual é o impacto que vai ter no desenvolvimento de cada criança ou de cada jovem. Portanto, existe aqui um acesso à tecnologia muito precoce que Sem depois dúvida. torna aqui um fator de comparação muito grande. Há uma comparação muito grande. Isso mesmo, isso mesmo. As pessoas, no fundo, vão desejando coisas que para elas, pelas características que têm, pelo contexto onde vivem, acabam por não ser possíveis. E também gerir essa própria frustração de não conseguir lá chegar é extremamente difícil. E sendo pessoas muito novas, muitas vezes não têm as competências necessárias para lidar com essa frustração. E essas situações e esses desafios estão aqui também relacionados com o aumento do burnout, por exemplo, ou também a pressão excessiva, a procura pelo sucesso, principalmente entre estudantes universitários e também penso que noutros níveis, mas mais aqui no universitário. E também isso ocorre aqui depois também aqui o aumento do uso de medicamentos como ansiolíticos e estimulantes cognitivos. Qual é que é a análise aqui que faz sobre estas tendências na atualidade? Há muito recurso aqui aos medicamentos, logo numa fase bastante inicial. E, e eu diria que sim, há vários estudos que apontam para isso, e eu olho para estas questões com bastante preocupação e vejo estas tendências como sinais de alerta, que revelam desafios desde logo para aquilo que são os contextos universitários, por um lado, mas também do ponto de vista individual dos jovens, por outro. Eu diria que, relativamente às instituições de ensino superior, é importante a aposta na saúde mental de quem as frequenta, termos instituições de ensino superior que se preocupam com o desenvolvimento integral dos seus jovens, que vai muito além daquilo que é o desenvolvimento académico, aquilo que é a passagem de informação e de conhecimento. Depois, o número de psicólogos nas instituições de ensino superior ele é ainda bastante insuficiente, portanto, ele não consegue dar resposta a todas as necessidades que nós hoje já conseguimos identificar, apesar de haver avanços. Ultimamente, por exemplo, foi criado o cheque psicólogo, que permite ter acesso a 12 consultas por parte dos estudantes do ensino superior, portanto, porém este mecanismo é ainda um mecanismo de remediação que procura, no fundo, ajudar pessoas que já se encontram em situações de debilidade, de crise. E eu diria que era necessário nós termos psicólogos mesmo a trabalhar no interior das instituições de ensino superior, de modo a que eles possam desenvolver mecanismos de promoção do desenvolvimento dos jovens que a frequentam, promoção preventiva que evite o agravamento de um conjunto de debilidades que muitas vezes já são visíveis e existem sinais para a sua presença. Ao invés de nos focarmos apenas naquilo que são intervenções remediativas, que me parece que muitas vezes é a nossa forma de atuação no contexto do país. Depois, cada curso tem as suas especificidades, digamos que estudar arquitetura ou estudar direito não é bem a mesma coisa, há exigências distintas. E se nós tivermos psicólogos que estejam no contexto de ensino superior, a sua capacidade de intervenção é muito mais eficaz e muito mais alargada, porque se tornam especialistas do que apenas termos um conjunto de psicólogos mais generalistas a quem lhes é permitido acompanhar um estudante de ensino superior. Do ponto de vista individual dos jovens, eu acho que é importante perceber o que é que pode estar a correr menos bem, do ponto de vista daquilo que é a pressão académica que pode ser sentida por ele, do ponto de vista daquilo que é a sua autoestima e do seu conceito de autorrealização, do suporte emocional e familiar que eles possuem ou não. Digamos que há aqui também uma cultura de que se tem que dar conta de tudo, que não se pode falhar,
a que temos que ser bons no que fazemos e que leva a que muitas vezes estes jovens sejam levados a consumir estimulantes cognitivos para dar resposta a estas exigências que eles percepcionam do ponto de vista social. Há também uma cultura de felicidade, de sucesso, muitas vezes passada pelas redes sociais, né, que mostram coisas que muitas vezes os jovens não conseguem ter, que mostram uma alegria permanente das pessoas e eles consideram que a vida deles também deveria ser assim e na realidade não é. E, portanto, os jovens acabam por ter muito maior dificuldade em lidar com a tristeza, com a ansiedade, e se calhar é isso que acaba por justificar um aumento do consumo de ansiolíticos, ou ajuda pelo menos nessa justificação. Não obstante, é importante também distinguirmos aqui dois aspectos. Uma coisa é o aumento do consumo da medicação, outra coisa é o aumento daquilo que é a doença mental. Portanto, estamos a falar de coisas distintas. Portanto, nem todos os que consomem este tipo de medicação têm doença mental, e muitas vezes os que apresentam doença mental, portanto, podem mesmo necessitar de tomar essa medicação. Portanto, há aqui duas realidades distintas, mas parece-me que há aqui um consumo excessivo de medicamentos psicotrópicos, também pela grande facilidade que em Portugal se prescreve medicação. Não quer dizer que seja prescrita a estes estudantes, mas que acaba por depois, nos contextos mais próximos, estar disponível. A automedicação também ocorre aqui várias vezes. Portanto, estamos a falar de um consumo excessivo, seja automedicado, seja prescrito. Exatamente. Muitas vezes, quando eu falo prescrito, ele nem sempre é prescrito por médicos especialistas. Portanto, eu Clínica geral. vou. Exatamente. É que muitas vezes é mais fácil. Nós podemos falar um bocadinho, e se calhar mais à frente podemos mesmo abordar o tema, mas é muito mais fácil nós tentarmos resolver problemas com medicamentos do que com intervenções que sejam mais profundas e mais difíceis, mas que se calhar podem ser mais eficazes. Digamos que a medicação é uma procura de uma resposta rápida, que me resolve o problema de uma maneira mais instantânea e por isso mesmo acaba por ser mais apetecível. E quais são aqui os sinais de alerta para pais, professores e os próprios estudantes para estarmos aqui atentos a identificar possíveis problemas de saúde mental? Esta é também mais uma pergunta difícil, complexa na sua resposta, mas eu diria que os sinais eles são muitos e são diferentes de pessoa para pessoa. De qualquer modo, se puder identificar alguns, eu diria que os principais estão relacionados com mudanças de registro daquilo que é o habitual. Portanto, mudanças comportamentais, mudanças do ponto de vista daquilo que são níveis de ansiedade, maior irritabilidade, maior impulsividade. Se nós repararmos que este tipo de comportamentos depois passam a ser repetidos, isto pode ser já um sinal de que alguma coisa pode não estar assim tão bem. Eu acho também que é uma responsabilidade de cada um de nós estarmos atentos às pessoas que nos são próximas, estarmos atentos àquilo que são as suas necessidades de falar, de partilhar, de conseguirmos ler as suas mudanças comportamentais, de modo a estarmos também disponíveis para ouvir. Digamos que somos corresponsáveis pela manutenção da saúde mental daqueles que nos são mais próximos, de modo a darmos o suporte emocional que elas possam necessitar. Estas mudanças são muitas vezes chamadas de atenção que não devem ser ignoradas. Nem sempre é necessário chegarmos ao ponto em que é preciso termos um acompanhamento psicológico. Se tal ocorrer, é sinal de que, se calhar, quem estava por perto desse estudante também já falhou de alguma maneira, sejam familiares, amigos, colegas ou professores, se calhar ignoraram alguns sinais. Eu diria que os problemas eles não se instalam de um dia para o outro. Há aqui um desenvolvimento que é gradual, e os sinais, por norma, vão sendo dados de forma muito variada, mas eles estão lá e são dados a várias pessoas. E para as pessoas é sempre muito difícil pedirem ajuda, sentirem que alguém que está ao seu lado, que está atento, que o compreende e que acaba por o tentar ajudar ou encaminhar para essa ajuda pode ser fundamental. E a verdade é que nós referimos aqui, o André referiu aqui vários fatores que são frequentemente apontados como a causa de lá estar esse mal-estar psicológico que depois pode progredir para certas doenças mentais, seja a pressão académica, a estabilidade económica, o impacto das redes sociais. Concorda com esta leitura ou acha que também vivemos aqui num tempo em que existe também, se calhar, mais isolamento social, mais situações que, no mesmo num contexto presencial, pode aqui afetar a saúde mental das pessoas? Não deixa de ser interessante falarmos de isolamento social quando, em simultâneo, falamos de redes sociais que pretendem ligar as pessoas e depois acabamos por ter um maior isolamento, paradoxalmente. Mas sim, eu acabo por concordar com essa leitura, mais uma vez, vou tentar simplificar um pouco a resposta, porque ela é bastante complexa. Do ponto de vista daquilo que é a pressão académica,
nós vivemos numa lógica em que não se pode falhar, portanto, que é necessário, ou as pessoas encaram como necessário terem um percurso linear, fazerem o curso nos anos normais da sua duração. Temos uma cultura em que os estudantes do ensino superior apenas se devem dedicar ao estudo para acabarem o seu curso mais rápido. E quando isto acontece, muitas vezes perdem oportunidades de desenvolvimento que são fundamentais e que podem encontrar noutros contextos, como a prática desportiva, o envolvimento em movimentos estudantis, movimentos cívicos, políticos, ou até em trabalhos part-time. Sinto que estas experiências conseguem ajudar a desenvolver um conjunto de competências e promovem o desenvolvimento psicológico de cada um. Muitas vezes tentamos ser rápidos para tentar terminar esse percurso e depois acabamos por chegar ao mercado de trabalho com uma arca de competências muito reduzida, se calhar impreparados para o mundo real e para aquilo que são os seus desafios. A instabilidade económica também é um aspecto fundamental. No fundo, ela traz aqui imensos problemas aos estudantes, naquilo que são as condições de vida e de estudo que são permitidas, têm atenção à sua condição económica. Desde logo não é fácil ser estudante deslocado, as rendas são muito elevadas por apenas um quarto. A experiência de viver fora de casa, por exemplo, numa cidade diferente, com um conjunto de desafios que são promotores de desenvolvimento, acaba por muitas vezes ser substituído por um curso numa instituição de ensino que é mais próximo e que permita, de alguma maneira, continuar em casa dos pais e conter aquilo que são os gastos. Assim, ter uma experiência rica e promotora do desenvolvimento pessoal muitas vezes está dependente daquilo que são as condições económicas, do contexto familiar do estudante. Porque ir para fora traz um desafio enorme, nem sempre é fácil, mas depois dessa experiência, sem dúvida alguma, que aqueles estudantes estão muito mais desenvolvidos do que aqueles que ficaram no conforto da sua casa e não tiveram que lidar com um conjunto de problemas, porque se calhar esses problemas do dia-a-dia tinham a ajuda na sua resolução por parte do contexto familiar. Depois, no que diz respeito às redes sociais, é a tal vida perfeita que ela nos mostra, não é? A alegria imensa que não conseguimos ter na nossa vida e que aparentemente parece normal e habitual na vida dos outros, pelo menos é isso que a gente vê nos ecrãs. No fundo, são um conjunto de modelos e mais modelos que despertam em muitos dos jovens um conjunto de desejos que depois não são realizáveis, se transformam num conjunto de frustrações e que nem todos têm a capacidade para conseguir gerir. Face a estes fatores todos e também às questões de saúde mental que fomos abordando, obviamente todos nós sabemos que existe a medicina preventiva e na área da psicologia não deixa de ser aqui uma questão, seja através do desporto, seja através de outras práticas de bem-estar, ambiente, etc. Uhum. Mas gostava de perceber, do ponto de vista mais especializado, que estratégias é que podemos adotar aqui e implementar para promover um equilíbrio saudável entre os cuidados médicos, entre a prevenção e as abordagens não farmacológicas, no ponto de vista psicológico. Ok, eu diria que, mais uma vez, não é fácil. A medicalização do sofrimento académico, hoje em dia, eu diria que é mais o espelho de uma medicalização do sofrimento de uma maneira geral. Digamos que é a busca de uma solução rápida e instantânea para problemas que, na maior parte das vezes, são bastante mais profundos. Nós tentamos, de alguma maneira, cuidar e tratar um braço partido com penso rápido. E as coisas não funcionam dessa maneira. Estamos Digamos que numa esta sociedade forma muito instantânea, certo, das em coisas todos os níveis. e muito rápida. No fundo, a solução tem que ser para ontem. Sim. E ela muitas vezes demora o seu tempo até lá chegarmos. Diria que esta forma de atuação não deixa de ser o espelho da sociedade em que vivemos, não é? Onde estar triste não tem lugar, onde falhar muitas vezes não é permitido. A medicalização é a busca rápida para se tentar chegar a uma solução milagrosa e sem esforço. De qualquer modo, eu diria que não há propriamente milagres. Muitas vezes, quando eu atendo, por exemplo, pessoas em contexto clínico e digo que o processo de mudança será longo, difícil, terá avanços e recuos, irá implicar um grande esforço individual das pessoas, as pessoas muitas vezes olham para mim e percebem que não era bem aquilo que estavam à procura. Elas, no fundo, queriam uma mudança rápida, conquistada já amanhã. E isso, obviamente, não é fácil de atingir. A medicação dá essa ilusão de que se resolve rápido. Eu explico que a medicação, no fundo, não lhes resolve o problema, ao contrário do que elas pensam. A medicação, muitas vezes, elimina sintomas e dá essa ilusão de que o problema está resolvido. Mas quando as pessoas deixam de tomar a medicação, os sintomas voltam, porque não se trabalhou o problema. Portanto, o caminho da terapia é um caminho difícil, digamos, como forma de tratar aquilo que nos faz sofrer, não é propriamente um caminho mais sexy. Dizer às pessoas, ok, nós vamos passar por este processo, vamos tentar trabalhar consigo, tem que se envolver, há aqui um esforço,
há aqui algum sofrimento, mas depois nós vamos conseguir, a médio e longo prazo, termos o problema resolvido. As pessoas têm atenção àquilo que são as características da nossa sociedade, procuram coisas muito mais rápidas e, portanto, torna-se difícil, de alguma maneira, competir com aquilo que é mais instantâneo e que a medicação muitas vezes pode dar. Mais uma vez, distinguir aquilo que é a doença mental, que pode já estar instalada, onde a medicação aí ela é fundamental, se estivermos a falar de pessoas que a apresentam. No fundo, nós temos que distinguir aquilo que é a doença mental daquilo que é a sintomatologia. Nós, quando passamos por uma situação de luto, por exemplo, perdemos alguém, e quando digo perdemos alguém, pode ser no sentido figurado, ou término de uma relação, obviamente que a gente sofre. E esse sofrimento é um sofrimento normativo, portanto não tem nada de mal, eu não tenho uma doença mental, eu não sei a lidar com esse sofrimento. E a medicação retira-me os sintomas desse sofrimento. Não me ajuda a fazer o luto. E no pré-terapia, como é que podemos aqui implementar uma vida mais saudável nestes contextos mais rápidos da sociedade e da pressão? Acho que também é um bocadinho transversal a todas as idades, certo? Certo. Eu diria que há várias coisas que podemos fazer e no contexto universitário também. Parece-me desde logo que podemos, por exemplo, falar mais sobre saúde mental. Eu acho que ainda não se fala o suficiente sobre o assunto, ok? E muitas vezes fala-se e não se fala da forma mais adequada sobre ele. Eu acho que falar de saúde mental ainda é um pouco tabu. Não é como aquilo que acontecia há umas décadas atrás, obviamente, mas acho que ainda há aqui um longo caminho a fazer. E quando digo falar, eu refiro-me a manter o assunto presente, seja através de campanhas, seja abordando o assunto em conversas. É manter o assunto presente no dia a dia. Depois é importante, no contexto, sobretudo do ensino superior, nós temos os recursos necessários para dar respostas àquilo que são as necessidades dos estudantes. E refiro-me mesmo a recursos humanos. Ou seja, torna-se difícil dar respostas àquilo que são as necessidades dos jovens que se encontram nas universidades se depois não existem profissionais especializados nas instituições que eles frequentam. Quando alguém pede ajuda, tenta marcar uma consulta, muitas vezes ele está com um problema com o qual ele não consegue lidar naquele momento. Ter uma consulta agendada com lista de espera e que vai ocorrer daqui a 2, 3 meses, pode ser completamente tardio para quem se encontra numa fase de sofrimento. Portanto, o efeito depois, a posteriori, é praticamente nulo. Portanto, o termos aqui recursos humanos acaba por ser fundamental. O termos mais psicólogos no contexto, inseridos no contexto universitário, é fundamental. Depois, do ponto de vista prático, eu gostaria, se calhar, de ver implementado, de uma maneira mais regular e mais frequente, grupos de partilha. Grupos de partilha, no fundo, o que isto é? Nós temos um conjunto de estudantes com um conjunto de características semelhantes e problemas semelhantes, mediados por um profissional, onde eles possam partilhar aquilo que são os seus problemas, as características do seu sofrimento, partilhar estratégias que utilizaram para lidar com eles e termos um grupo de estudantes que percebe que os problemas que têm não são apenas vivenciados por si, mas por várias pessoas, e que em simultâneo consegue aprender através daquilo que são as estratégias que os outros utilizam. E, portanto, poderia ser um ótimo mecanismo no contexto de ensino superior para podermos falar sobre alguns desafios. Eu recordo-me, há uns anos atrás, de desenvolver um grupo de partilha para estudantes na área da saúde. Começavam a ter os seus primeiros ensinos clínicos, e estamos a falar de estudantes ainda muito jovens, de 19 anos, 20 anos, e que, por exemplo, começavam a vivenciar as primeiras pedras. Portanto, quando nós estamos com saúde e com pessoas, no fundo também estamos a falar de doença, e muitas vezes a doença acaba por levar ao término da vida. E apesar disto ser falado e estar presente na cabeça das pessoas, quando ocorre e é vivenciado, isto é vivenciado de uma maneira muito diferente. Eu perdi um dos doentes que tinha. Eu vou, nem que seja para um lar de idosos, por exemplo, começo os meus primeiros trabalhos na área da enfermagem, e ligo-me às pessoas, e passavam 2 semanas aquela pessoa, eu perdia. E, portanto, é um processo difícil, e muitas vezes esta partilha ajuda a perceber que, ok, não sou só eu que passo dificuldades, se calhar um colega meu passa por dificuldades idênticas, perceber as estratégias que cada um de nós utiliza e aprendermos com elas. Portanto, mesmo grupos aqui de conversa, não no contexto só de terapia para tratar um problema de saúde mental, mas para conseguir lidar melhor com certas questões que são normais a todos. Isso mesmo, eu diria que o segredo não está propriamente na remediação. Falta, ok? Sempre que estamos numa situação de crise, obviamente nós precisamos de remediar essa situação, mas aquilo que nos falta, e muito do ponto de vista daquilo que é o país, é desenvolvermos mecanismos de prevenção, de modo a que os problemas, quando surgem, eles não se instalem. Porque depois pode ser muito difícil nós conseguirmos resolvê-los ou trabalhá-los a posteriori à medida que eles se vão instalando.
O fundamental é nós termos aqui todo um conjunto de estratégias preventivas que, em meu entender, ainda são muito reduzidas. Portanto, na sua opinião, as instituições de ensino superior e o Estado não estão, se calhar, a dar a atenção necessária ao que é o problema do burnout, da saúde mental? Que medidas, para além destas preventivas, ou seja, num contexto em que já estão a ocorrer, que medidas é que considera essenciais para melhorar aqui esta situação que está a crescer cada vez mais? Ora bem, eu diria que as instituições de ensino superior e o Estado eles não estão totalmente aliados do problema. Eu acho que nos últimos anos o tema da saúde mental tem saltado aqui para a berlinda, tem-se falado um bocadinho mais. Julgo que se calhar por força também daquilo que foi a pandemia e dos impactos na saúde mental das pessoas, sobretudo dos mais jovens, e que se foi falando muito, mas também pela visibilidade que a Ordem dos Psicólogos foi conquistando no espaço mediático, os psicólogos foram aparecendo mais naquilo que é o espaço mediático, tornando relevante se falar de saúde mental. Uma das medidas, e que já fui falando aqui, que me parece fundamental para as instituições, é a contratação de recursos humanos, não é? O termos mais psicólogos no ensino superior. E depois, estes psicólogos têm atenção às especificidades de cada uma destas instituições, poderem desenvolver eles estas estratégias estruturadas, pensadas, preventivas da promoção daquilo que é a saúde mental dentro da academia. Porque há diferenças entre as diferentes instituições. Não é a mesma coisa eu estudar na cidade do Porto, na Universidade do Porto, por exemplo, ou estudar na Covilhã, na Universidade da Beira Interior. Os desafios que são colocados às pessoas eles são distintos. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos profissionais da área da saúde mental que sejam conhecedores da academia, dos desafios dos estudantes, tenham atenção aos cursos específicos que eles frequentam, para depois podermos adequar um conjunto de intervenções que possam ser preventivas e promotora do desenvolvimento psicológico dos estudantes que frequentam as universidades. Mas não considera também que isso às vezes pode estar associado, por exemplo, a métodos de avaliação, aqui a uma carga se calhar excessiva de horários, que podia também se calhar entrar em termos da Claro, psicologia aqui sem numa dúvida. articulação de Sem prática dúvida. de estar. Quando falamos há bocadinho de termos psicólogos nas instituições, conhecermos aquilo que são as especificidades de cada curso e de cada instituição, é nós termos estes psicólogos como parceiros das direções das faculdades, parceiros dos diretores de curso, parceiros dos professores, de modo a podermos desenvolver currículos mais ajustados àquilo que são os desafios que são colocados a estes estudantes do ponto de vista da sua saúde mental, estratégias de avaliação. Portanto, se nós tivermos estes profissionais e se eles forem percepcionados pela academia como parceiros nesse sentido, eu acho que nós temos aqui tudo para conseguirmos melhorar aquilo que é o cenário de hoje, do ponto de vista da pressão, dos mecanismos de avaliação e dos impactos que elas têm nos estudantes universitários. Partilho completamente. Lá está. Acho que também depois da pandemia se tem notado um bocadinho mais aqui a abordagem da saúde mental, tem surgido lá está muitas notícias também, mas a verdade é que o estigma associado aqui à procura de ajuda psicológica, de estar mal, às vezes só o facto de estar mal, não é? Como estávamos a falar anteriormente, ainda é um entrave, sobretudo entre os jovens, creio. Como é que pensa que se pode contribuir aqui para desmistificar e normalizar o cuidado da saúde mental? Às vezes basta-se, lá está, esses grupos de partilha, as conversas. Como é que se quebra aqui a barreira entre o pedir ajuda e o normalizar aqui que a saúde mental é igual à saúde física, por exemplo? Mais uma vez, uma pergunta bastante difícil e complexa, mas eu diria que para muitos ainda é um entrave. Este estigma realmente é um entrave. Pedir ajuda, desde logo, é cada um de nós assumir que tem um problema. E assumirmos que temos um problema não é fácil. Às vezes é mais simples a gente tentar ignorar que ele existe, fazer de conta que ele não existe. E, portanto, não procuramos ajuda porque o problema não existe, mas ele está lá. Claro que este estigma também se tem vindo a esbater. Não é a mesma coisa do que aquilo que acontecia há umas décadas atrás. Quando eu olho para o meu contexto de trabalho atual, em que eu trabalho mais com crianças e adolescentes, digamos que a presença do psicólogo junto dos alunos é um pouco banalizada, eles estão acostumados, eles olham para o psicólogo como mais uma figura que existe na escola. E, portanto, vão se habituando à sua presença. Bem sei que nem todas as escolas têm a possibilidade de ter uma equipa de psicólogos que possa estar presente na vida diária dos estudantes. Caminhamos para uma maior presença nas escolas, e isso é fundamental, mas bem sei que nem sempre isso acontece. Mas apesar da presença dos psicólogos atualmente ser cada vez mais uma realidade para muitas crianças e adolescentes, o contacto com o psicólogo ser mais normal,
eles também têm outros contextos que lhes passam um conjunto de narrativas, muitas vezes das gerações mais velhas, dos pais e dos avós, que não conhecem bem o trabalho do psicólogo, que não estiveram habituados à sua presença. E que muitas vezes ainda lhe passam esta mensagem de que, ok, trabalho com um psicólogo, isso é para alguém que tem algum problema, alguém que é maluco e, portanto, o psicólogo é para malucos. Eles vão lidando um pouco com estas duas realidades, aquilo que encontram cada vez mais presente e aquilo que lhes é passado pelos outros contextos que se calhar não conhecem tão bem aquilo que é o trabalho do psicólogo. Eu diria que o segredo passa por falar desde cedo de saúde mental. Mostrar, como disse a Ana Rita, que a saúde mental é tão importante como a saúde física. Eu diria que elas estão até interligadas. Se eu tiver um problema físico, uma doença, a minha saúde mental também está deteriorada. Portanto, as duas acabam por andar de mão dada. Da mesma maneira que nós vamos ao ginásio tratar do nosso corpo, que temos uma prática desportiva, é fundamental nós também termos práticas de autocuidado para cuidarmos da nossa saúde mental. E elas estão tão interligadas que muitas vezes a prática desportiva acaba por ajudar as duas coisas. Ajuda na minha sensação de bem-estar e ajuda naquilo que é o cuidado do meu corpo. Portanto, elas acabam por ter aqui esta interligação que é fundamental. Mas, sobretudo, estarmos presentes, falarmos do assunto, tornarmos o assunto normal. Destruirmos este muro que transforma a saúde mental numa saúde de segunda linha, que não é tão relevante ou tão importante, ou que não precisa ter um cuidado tão elevado como a saúde física. Elas são igualmente importantes e estão interligadas. Daí também esta conversa. Exatamente, sem dúvida. Eu agora gostava de lhe perguntar que conselhos práticos é que daria a um estudante que sente estar aqui perto do limite, mas que tem receio ou dificuldade em pedir ajuda, que às vezes é uma questão mais comum, lá está, do que nós estávamos, se calhar, percepcionar, tal como referimos anteriormente. Mais uma vez, uma situação difícil para responder, uma pergunta difícil. Eu Eu diria só que, faço perguntas difíceis, todos os são mesmo muito convidados dizem difíceis. isso. Eu diria que eu, se calhar, não sou propriamente ninguém para dar conselhos, mas se eu puder dizer alguma coisa, eu diria que procurar ajuda não é, nem deve ser encarado como um ato de fraqueza. Okay? Eu diria que, pelo contrário, procurar ajuda é um ato de coragem e de força. Acho que todos nós temos os nossos limites, nem sempre conseguimos aguentar todos os desafios que a vida nos coloca, e conseguir superar esses desafios com a ajuda de alguém é sempre uma opção melhor do que sucumbir ao peso e ao esforço de tentar superar sozinho. Somos seres sociais e de alguma maneira tendemos a precisar uns dos outros e, portanto, nesse aspecto tentamos fazer aqui uma rede de interajuda entre uns e outros, preocupamos-nos com aqueles que gostamos e tentamos dar-lhes essa ajuda. Eu diria que se alguém não consegue ainda procurar uma ajuda especializada, procure pelo menos partilhar os seus problemas com alguém. Encontrar uma pessoa com quem se sinta segura e falar dos problemas que sente ou que possui. Digamos que quando nós falamos com alguém, mesmo não sendo especializado, nós conseguimos, de alguma maneira, colocar os nossos problemas em perspectiva. Nós conseguimos receber feedback. Quando os guardamos para nós somos peritos em fazê-los crescer. Nós temos um problema e, à medida que nós vamos pensando nele, não conseguimos parar de pensar e ele parece-nos cada vez maior. Portanto, esta possibilidade que temos de os partilhar com alguém já é um primeiro passo. Okay? E se calhar é um primeiro passo para eu depois conseguir partilhar e procurar e perceber que preciso de uma ajuda especializada de alguém que me pode ajudar. Eu tenho um problema com o meu carro e eu posso tentar resolvê-lo, mas eu depois não percebo as implicações que aquilo pode ter. Eu posso estar a fazer uma grande asneira. Se calhar o melhor, mais tarde ou mais cedo, é procurar um mecânico. E aqui, do ponto de vista da saúde mental, é a mesma coisa. Ter uma ajuda de uma pessoa especializada não é propriamente um erro, muito pelo contrário. É eu conseguir fazer com que alguns destes sintomas, destas dificuldades, possam ser mitigadas e os problemas que estão na sua origem, eu possa aprender a lidar com eles. Não digo resolvê-los, porque muitas vezes há problemas que nós não conseguimos de todo resolver, mas é sobretudo desenvolvermos as capacidades e as competências para os incorporarmos na nossa vida e sabermos lidar com eles. E como é que percepciona aqui os principais desafios para a psicologia no século XXI? Vemos que existe aqui, lá está o uso às vezes pelos estudantes, por exemplo, do ChatGPT como terapeuta, vemos que ainda existe aqui um estigma associado muito, se calhar, a outras gerações, que também metem aqui um entrar, se calhar, à procura de ajuda psicológica, vemos que existe aqui uma pressão das redes sociais. Que desafios é que considera que são aqui muito presentes no século XXI, no contexto da psicologia?
Eu diria que não faltam desafios à psicologia para o século XXI. Eu não vou olhar para as tecnologias como algo que apenas nos traz coisas negativas, que não traz, também traz muitas coisas positivas. Nós não vamos voltar atrás, a nossa sociedade não vai deixar de ser tecnológica, portanto nós temos que aprender a lidar com elas. De qualquer modo, é importante nós ajudarmos os jovens a crescer. E remete-nos um bocadinho para aquilo que é a própria missão da universidade. Ou seja, eu olho para as universidades não como escolas profissionais, no fundo a universidade não serve apenas para eu criar um profissional, ela tem muito mais responsabilidade do que isso, ela tem como responsabilidade ajudar as pessoas no seu desenvolvimento. Ela tem como responsabilidade criar um conjunto de atividades, criar um conjunto de mecanismos que permitam às pessoas crescerem e se desenvolverem de forma salutar. Serem capazes de olhar para o mundo que as rodeia e serem críticas relativamente àquilo que são as realidades que estão à sua volta. E aquilo que é a tecnologia e o chat GPT é também um pouco isso. Portanto, quando nós estamos a falar de intervenção da psicologia, uma vez mais da psicologia clínica, nós estamos a falar de uma relação que se estabelece entre pessoas. Ter o chat GPT como terapeuta não nos permite ter uma relação com pessoas. Quando eu falo de relação com pessoas, nós falamos daquilo que nós somos capazes de partilhar com a linguagem, mas também aquilo que nós somos capazes de partilhar com o não verbal. Algo que o chat GPT também não nos dá. Depois a interpretação, o contexto, a vivência de cada um de nós, o termos passado pela experiência, é algo que também nos ajuda na relação com o outro, naquilo que é a relação psicoterapêutica de ajuda ao outro. Portanto, eu acho que há aí desafios, sem dúvida, mas também é importante ajudar os jovens a conseguir separar o trigo do joio e as próprias limitações daquilo que é a tecnologia. A tecnologia não nos vai substituir em tudo. Eu acho que é importante nós termos relações com a tecnologia, mas também é importante que os jovens percebam que é fundamental estabelecerem relações humanas e saberem estabelecer relações humanas e conseguirem estabelecer essas relações humanas. Há bocadinho falávamos de como é que é possível nós falarmos de isolamento quando temos tantas estratégias que supostamente promovem a socialização. Supostamente. Se calhar nunca tivemos tantos jovens com dificuldades na relação com o outro, apesar de termos todos estes mecanismos. Portanto, desafios há muito, e eu espero que a psicologia seja aqui inserida no contexto da nossa sociedade como uma ciência capaz de ajudar a dar respostas para esses desafios. E ajudar também aqui a melhorar o bem-estar geral, que é tão fundamental nos dias tão corridos de hoje. Sem dúvida. Ótimo. Agora, antes de passarmos ao segmento das recomendações culturais, eu vou fazer, acho eu, a pergunta que os meus convidados costumam dizer que é mais difícil, que também é mais filosófica, que é quem é o André? Essa é sempre uma pergunta, eu concordo com todos os convidados anteriores. É uma pergunta difícil de responder. Nós, se calhar, estamos muito habituados em opinar e falar sobre os outros, e depois temos mais dificuldade de falar sobre nós próprios. Não é? Eu não sei se vou responder quem é que é o André, se calhar vou dizer algumas coisas sobre o André. O André é alguém que cresceu numa aldeia, portanto, é alguém que transparece a simplicidade normal daquilo que é a vivência num contexto de uma aldeia, de uma pequena comunidade. E o André cresceu, se calhar, a subir às árvores, a brincar, ligado à natureza. Se calhar por isso é que eu gosto muito mais dos sons e dos ruídos do campo do que propriamente dos sons e dos ruídos da cidade. Sou alguém que gosta de estudar. Acho que eu sei sempre muito pouco sobre quase tudo. Eu tenho, gosto muito de saber mais e procuro sempre saber mais. Se calhar por isso é que também fui fazendo um percurso académico um bocadinho mais longo. Isso também é alguém que gosta de desafio. Eu gosto muito de testar os meus limites. Há 2 semanas, por exemplo, corri a meia maratona do Porto. Eu gosto de alguma forma, testar-me, ver até onde consigo chegar. Sou também muito competitivo. Não é a primeira vez que eu corro a meia maratona. Aqui do Porto deve ser a 8ª. E nunca desisti. Portanto, eu sou muito competitivo. Não é competitivo com os outros, é comigo próprio. Ver até onde eu consigo superar-me. Ainda dá mais um pouco, mais um bocadinho. E portanto, eu gosto de testar os meus limites e gosto muito de superar. E depois sou também marido, sou pai de 2 crianças. Sou muito ligado à família, o André é muito ligado à família. Adoro ficar em casa, sobretudo no inverno.
gosto muito também de ir o meu chá e ver uma série. Mas também gosto no verão de sentir o sol no rosto e de sentir o calor na pele. Portanto, o André é um bocadinho esta pessoa simples e que gosta de estar, de crescer e de aprender. Ótimo. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais e eu gostava que partilhasse aqui connosco algumas recomendações que gostava de deixar aqui aos nossos ouvintes e a mim também. Ora bem, eu vou dar 3 sugestões, 2 livros e um concerto. Vou começar por um livro que li recentemente. É um livro pequenino, mas que tem realmente muito sumo. O título dele é As Coisas. É um livro de Georges Perec, da década de 60, portanto é um livro que não é propriamente um livro atual escrito ontem, mas o seu conteúdo podia ser exatamente de alguém que o escreveu há 2 dias. Portanto, estamos a falar de um livro que conta a história de um casal na década de 60 em França, em Paris, que vive o primeiro contacto com aquilo que são a sedução da sociedade atual, o luxo, aquilo que se ambiciona, aquilo que se deseja, e, em simultâneo, todas as dificuldades para conseguir obter esses desejos que se veem nas montras. Portanto, conta a história desse casal ao longo dos anos e da maneira como ele foi evoluindo e lidando com estas dificuldades daquilo que está ali tão perto e em simultâneo está tão longe. Não é muito diferente daquilo que fomos falando relativamente aos jovens, já não tanto as montras, mas se calhar os ecrãs, mas o desafio não é propriamente muito diferente. A história em si não é propriamente diferente daquilo que é a base da história. A segunda sugestão é um livro de Gabriel Garcia Marques, um dos meus escritores favoritos. É O Amor nos Tempos de Cólera. Este, para mim, é um dos livros mais relevantes daquilo que é a obra de Gabriel Garcia Marques, a par dos 100 anos de solidão. Mas este livro me marcou-me por se tratar de uma história de amor. É um amor profundo entre duas pessoas que se mostra impossível de realizar na sua juventude. E que leva a uma espera de mais de 50 anos para se conseguir materializar mais tarde, já na velhice. E no fundo é um livro que conta que o amor no fim vem sempre, no fundo é isto. E portanto é um livro que vale a pena, se calhar poder explorar também. Gabriel Garcia Marques pode ser interessante, é um escritor que já não está entre nós, portanto já faleceu. Ele nasceu em 1928 e foi Prémio Nobel da Literatura em 1982, mas tem uma obra ímpar e que vale a pena descobrir, se calhar começando por este Amor nos Tempos de Cólera. E depois, falar de um conjunto de concertos que aqui no Porto irão decorrer no Pavilhão Rosa Mota em novembro, em Lisboa depois em dezembro, de uma banda que marcou aqueles que foram jovens na década de 90 como eu, que são os Silent Sword. Portanto, eles estarão aqui no Pavilhão Rosa Mota de 13 a 16 de novembro. Eu não sei se ainda há bilhetes, eu julgo que ainda há alguns bilhetes, mas poucos, eu já tenho o meu. E, portanto, a sugestão de uma banda que de alguma maneira marcou aquilo que é a adolescência e a juventude de quem cresceu durante a década de 90 do século passado. Portanto, ótimas sugestões, recomendações culturais, aqui ecléticas também, como nós gostamos, aqui no podcast. Foi também uma conversa muito interessante aqui sobre saúde mental, a juventude e como é que se pode aqui vivenciar os desafios atuais através do bem-estar e da psicologia, como um fator aqui de ajuda para esse bem-estar. Portanto, acho que foi uma conversa muito interessante que procurou aqui também desmistificar alguns mitos e falar um pouco sobre esta temática que é preciso ser mais abordada. Portanto, acho que foi cumprida aqui estas expectativas de falar um pouco mais sobre estas questões tão importantes. Muito obrigada, André, por ter estado aqui hoje connosco. Foi um gosto estar aqui a ouvi-lo sobre estas questões e muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Ana Rita.